Olá, amigos. Sou Claudete Moura e a partir de agora estaremos juntos nesse programa, estudando o Livro dos Médiuns, trazendo para aqueles que desejarem conhecer melhor a respeito da mediunidade, para que se possa ter uma ideia clara, para que se possa trabalhar com ela de uma maneira mais correta. E nós estamos hoje iniciando o capítulo 21 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que fala da influência do meio. A gente já falou anteriormente da influência do médium nas comunicações. E agora nós vamos falar da influência do meio nas comunicações. Então nós estamos no item 231 do Livro dos Médiuns, no capítulo 21, e Kardec faz uma pergunta, então, aos espíritos. O meio em que o médium se encontra exerce alguma influência sobre as manifestações? Ou seja, ele procurou saber se, dependendo de onde o médium está, existe uma influência naquela comunicação que ele vai receber. E olha a resposta que os espíritos deram. Primeiro, todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal. Então vejam bem, nós nunca estamos sozinhos. O próprio Paulo, apóstolo, falou que estamos sempre cercados por testemunhas. Que testemunhas são essas? Tanto os espíritos encarnados que estão junto de nós, como os desencarnados que estão em muito maior número junto de nós. Então, todos esses espíritos que estão junto de nós, tanto os encarnados como os desencarnados, nos ajudam. No caso do médium, eles o ajudam tanto para o bem ou também para o mal, dependendo que tipo de companhias que o médium tem pela sua afinidade, pela sua frequência vibratória. Também os espíritos disseram que os espíritos superiores podem vencer a má vontade do médium ou do meio para atender a algo que seja útil. Então vejam bem, quando é necessário uma comunicação que vai ser útil, que ela precisa ser feita, então os espíritos superiores eles vão vencer essas barreiras. Às vezes, que barreiras são essas? Às vezes a má vontade do médium, que não está disposto naquele momento a passar essa mensagem, e o meio também que não está muito adequado, um meio onde as pessoas não estejam com os pensamentos elevados, que as energias não estejam as melhores, mas eles podem fazer isso, vencer essas barreiras, quando há a necessidade de passar alguma comunicação. Ou então, eles também têm uma atenção especial para aqueles que estão buscando ajuda. Eles consideram muito, dependendo então da humildade daqueles que estão buscando ajuda, da necessidade do momento. Os espíritos percebem que seria muito bom que eles recebessem uma mensagem para acalmar os ânimos, então eles costumam vencer essas dificuldades do meio. Podem às vezes comunicar-se para um auxílio especial, embora a imperfeição do médium ou do meio que lhes permanecem alheios. Se há uma necessidade de uma comunicação num caso especial, eles vão vencer essas dificuldades do médium, da má vontade do médium, da pouca instrução do médium, né? Mas também eles vão permanecer alheios a isso, eles vão querer passar a mensagem, em atenção àqueles que estão buscando e também porque seria uma coisa de utilidade. Da mesma forma, não comparece às reuniões fúteis
Nós estamos falando de espíritos superiores. Então, esses espíritos superiores não comparecem a reuniões fúteis, onde a sua presença é inútil. O que um espírito superior vai fazer numa reunião onde só queiram saber de futilidades, de coisas pessoais, de adivinhações, do que seria melhor fazer, coisas que nós podemos dar conta? Então, os espíritos superiores, eles não comparecem a essas reuniões. Também, aos meios de pouca instrução, eles não comparecem, mas se houver uma sinceridade, boa vontade, eles comparecem. Às vezes eles veem que não há uma boa instrução, há pouca instrução, mas existe uma grande sinceridade e uma grande boa vontade da parte daquelas pessoas que ali estão na reunião. Então eles comparecem, em atenção a isso. Porém, aos meios instruídos em que a ironia impera, aí eles não vão. Sabe esses intelectuais que se acham melhores do que os outros, orgulhosos, achando que Deus tem que prestar contas para eles? Aí eles não comparecem. Não é o lugar deles. Numa linguagem bem popular, não é a praia deles. Eles não vão. Neles é necessário tocar os olhos e os ouvidos. E esse papel é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Vejam bem, nessas reuniões de pessoas instruídas, mas que não acreditam, são irônicos, são orgulhosos. Então o que os espíritos falam? É preciso tocar os olhos e os ouvidos. Não adianta vir uma mensagem com teor assim, com um conteúdo muito bom, mas que eles não vão dar muita atenção. Agora, se houver um ruído, se houver batidas, daí sim, porque o que os espíritos estão falando? Vai tocar os olhos e os ouvidos. Eles vão ver o fenômeno, vão ouvir as pancadas, e daí sim, mas não é o papel de espíritos superiores fazer isso. Eles se utilizam dos espíritos batedores, que são esses espíritos que se prestam a esses fenômenos de ordem física, e também dos espíritos zombeteiros, que vai dar direitinho com esses que são irônicos, que não acreditam, que são orgulhosos. Os espíritos inferiores muitas vezes comparecem às reuniões sérias, porém se calam para aprender. Às vezes eles são levados para o aprendizado. Até nesse simples evangelho no lar que a gente faz, com dia da semana e hora marcada, até nessas reuniões, os espíritos superiores levam outros espíritos que necessitam daquele aprendizado, daquela mensagem do Evangelho. Então, mas eles não se pronunciam, porque eles estão ali para aprender. Eles não estão aptos para dar nenhum palpite, para falar nada. Então, eles vão, às vezes, a essas reuniões mais sérias, para o aprendizado. E isso a gente vê muito nos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, que naquelas reuniões mediúnicas que eles fazem, que eles comparecem às reuniões mediúnicas aqui da Terra, e eles falam, né, às vezes eles levam aqueles espíritos, e tem muitos espíritos ali inferiores que precisam daquela vibração melhor, que precisam aprender muitas coisas que vão ser faladas naquela reunião. Então eles levam, mas esses espíritos, eles não estão
aptos a dar qualquer palpite, a falar qualquer coisa, não. Eles vão ficar caladinhos para o aprendizado. Os espíritos povoam o espaço, estão ao nosso redor, nos acompanham, nos veem, nos observam, intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos, conforme os atrairmos ou repelirmos. Olha que coisa séria, olha que coisa séria é essa. Que os espíritos povoam o espaço, a gente já sabe. Que eles estão sempre ao nosso redor, é uma questão de vibração, por isso que nós não podemos vê-los, mas eles estão sempre ao nosso lado. Vejam bem, eles nos acompanham, nos veem, nos observam. E isso é uma coisa que é para a gente ficar muito alerta. Porque ao mesmo tempo que somos observados por aqueles espíritos mais elevados que querem nos passar algo melhor, uma energia melhor, ou nos trazer alguma mensagem, uma orientação, também nós somos observados por espíritos inferiores. E se nós estivermos vibrando na mesma onda deles, nós estaremos sendo influenciados por eles. Olha só o que o Espírito falou, os espíritos intrometem-se em nossas reuniões. Eles se intrometem, eles estão lá na reunião. E quem participa de reuniões mediúnicas sabe porque eles se manifestam. Mas eles estão em todas as reuniões, nas reuniões públicas, onde se faz o Evangelho, nas reuniões de estudos, eles estão presentes. Nas reuniões da Casa Espírita, onde se faz um atendimento fraterno, eles estão sempre presentes ali. Mas eles vão nos procurar ou vão nos evitar, conforme o quê? Se a gente os atrai ou se a gente os repele. Então, se a gente estiver numa vibração melhor, numa sintonia, então, com os espíritos melhores. Se a gente deixar baixar a guarda, nós estaremos sujeitos à intromissão de espíritos inferiores. A faculdade mediúnica nada tem a ver com isso. Isso não acontece só para os médiuns. Eu falo assim, eu não sou médium ostensivo mesmo, então não tem problema nenhum. Nada, é um engano isso. Eles estão ao nosso lado sempre. Porque a faculdade mediúnica é apenas um meio de comunicação. Só isso. Mas que nós todos estamos sujeitos a esses espíritos que nos acompanham, estão nos vendo, estão nos observando, intrometendo-se nas nossas reuniões, todos nós estamos sujeitos. O médium está mais ainda sujeito por causa da faculdade que ele tem, ostensiva. Mas essa faculdade é simplesmente um meio de comunicação que serve para a comunicação de espíritos. Estamos sempre cercados de espíritos que têm afinidade conosco, de acordo com a nossa elevação ou inferioridade. Então, quando nós sentimos aquela baixa, que nós estamos com pensamentos meio difíceis, é bom a gente parar, fazer uma prece, porque na hora que a gente faz a prece, a gente aumenta a nossa sintonia com os espíritos melhores. A gente aumenta a nossa vibração, dá uma qualidade para a nossa vibração. Observando os povos, Kardec diz, poderemos julgar pelo caráter dominante das criaturas. Quando a gente observa os povos, nós vemos que, na maioria daquelas criaturas que formam aquele povo, pelo caráter deles, nós percebemos o caráter do povo, as preocupações,
os sentimentos mais ou menos morais e humanitários, quais são as ordens de espíritos que neles se encontram. É fácil a gente perceber. Se a gente está... Isso aí não é só de um povo, mas também num determinado lugar onde a gente está. A gente pode perceber pelas pessoas, pelo caráter das pessoas que estão ali naquele lugar. Com o que elas se preocupam, quais são os sentimentos delas, são mais ou são menos morais, são humanitários, querem fazer o bem, são solidários. Por aí a gente já vê quais as ordens de espíritos que neles se encontram. E quando a gente vai olhar lá no livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, que fala da ordem, daquela classificação dos espíritos, quando fala de espíritos inferiores, não fala só de espírito mau, mas fala daqueles que são levianos, que são zombeteiros, que são inconsequentes, que querem fazer, se divertir às custas das pessoas. Então vamos ficar bem atentos, porque sabemos que estamos cercados por esses espíritos e, dependendo da nossa vibração e da nossa sintonia, eles estarão entrando em comunicação conosco. Por hoje é só, nós estamos terminando aqui o nosso programa e deixando para o próximo programa a continuação desse capítulo 21, Influência do Meio. Claudete Moura para o divulgar.net.